O contexto atual que hoje em dia vivemos, fala-se muito em termos de continuar o aprendizado contínuo. A gente não pode ficar desatualizado, mesmo para o jovem, para o sênior, enfim, qualquer ser humano. A gente fala o termo e usa muito essa expressão de literacia. A gente precisa ter uma literacia financeira, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com patrimônio, aprender a lidar com impostos, aprender a lidar com determinadas coisas da vida prática. E sempre a tecnologia foi um tema que, se você não lia o manual, você não aprendia, e para ler o manual você tinha que ter um curso de doutorado, de mestrado, para entender a falar com a máquina. Mas parece que agora o que a gente está vendo é que essa literacia digital começa a ser muito mais palatável, começa a ser muito mais acessível e mais ainda necessário. Isso eu aprendi contigo. Então eu queria que você compartilhasse essa lição que você me passou com o restante do grupo. A grande vantagem desses modelos atuais é a abertura e o baixo custo de entrada, ou seja, você pode aprender, você pode gerar os seus próprios prompts, as suas próprias pequenos algoritmos que vão interpretar determinadas situações suas de vida, situações profissionais, usando um português estruturado, como a gente falou. Mas é fundamental isso que você também comentou, né? É preciso você estudar como você faz isso, porque não é simplesmente uma pergunta nua e crua e dê o melhor roteiro para passear pelo porto. Isso é muito nu e cru. Ele vai te dar um modelo de você passear numa viagem de turismo muito simples. Agora outra coisa me dê um modelo para você passear pelo porto, onde eu vou ter uma família de 4 pessoas, composto por um casal à volta de 40 anos, 2 filhos adolescentes e um casal de sêniores à volta dos 80 anos. Eles precisam andar, o casal de sênior não anda muito bem, então à medida que você for fazer deslocamentos longos, você tem que prever um Uber para que ele possa fazer, ou caminhadas muito curtas. Então eles geram um conjunto completamente diferente, porque eu gerei um contexto. Eu criei uma persona, eu digo quem eu sou uma família composto de tais e tais idades, eu disse o percurso e eu dei exatamente os pontos que eu preciso para poder fazer um bom passeio pelo porto. Então isso realmente faz toda a diferença. Então isso precisa ser estudado, é uma competência, essa literacia é uma competência que você aprende, que você desenvolve e que você pode facilmente testar nesses modelos até de forma gratuita. Se você está num momento de transição de carreira, por exemplo, no momento de você está no 50, 55, às vezes você consegue se aposentar mais cedo, às vezes você sai do trabalho, às vezes você é saído do trabalho também. Então você pode utilizar esse modelo como uma ferramenta para te dar qual o próximo passo meu de carreira, qual a melhor decisão minha. Com base nesse meu currículo, como é que eu posso avançar? Isso é uma ferramenta extremamente útil e importante, principalmente para quem está numa fase de recomeço. De recomeço, buscando os melhores caminhos e alternativas. Se utilizar de uma tecnologia que traz uma assertividade e pode ser testada contra as suas próprias respostas, e contrapor essas respostas é um exercício extremamente útil e necessário. Então aí você já avançou um pouquinho na minha próxima dúvida e pergunta que eu tinha, que era sobre os pontos positivos. Mas agora nem tudo são maravilhas. Os contras dessa inteligência artificial, ou melhor dizendo, quais seriam os riscos que a gente deve tomar muito cuidado, quais são as precauções, quais são as coisas que a gente vê hoje em dia que vão impactar na nossa vida de uma forma não tão positiva em relação à utilização dessa tecnologia. Acho que um dos pontos primários é a privacidade, é você tomar muito cuidado com aquilo que você partilha de informação com a inteligência artificial, porque nós hoje geramos dado o tempo inteiro. No doutorado que eu fiz, que a gente trabalhava em cidades inteligentes, você trabalha com os dados gerados pelos cidadãos dentro da cidade. É dado de tudo, é dado de pagamento, é dado de andar de metrô, é dado de passar pelo sinal da rua, tudo isso é um dado. Então, até que ponto eu posso partilhar isso? Aqui na Europa, realmente você tem um grande cuidado com o dado do cidadão. Você não pode
pegar e partilhar. Em outros países, né, nos Estados Unidos, o dado realmente é consumido e não há problema você ter câmeras na rua. Na China, então, nem te digo, né? No Brasil também. O dado é consumido em alto grau. Então a gente tem agora aquele dado que está de minha posse, minhas informações de saúde, eu não vou partilhar. Sim. Não posso partilhar assim de uma forma. Então, muito cuidado com o que você. E junto com isso, da questão da privacidade, você também cita nos seus trabalhos e nas coisas que você escreve, a questão do direito autoral, da propriedade intelectual e da imagem, né, do uso da imagem. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa na internet, hoje você sabe da origem daquele dado, que a gente estava falando aqui no início. Sim. Então, se eu abstraio e elimino a fonte, eu faço uma pesquisa agora. Qual a melhor forma de utilizar uma ferramenta de edição de vídeo? Essa ferramenta você pode usar assim dessa forma. Mas quem está gerando aquele dado? Então ele indexou esse dataset de uma página que tinha publicado isso. Mas tem um direito autoral? Como funcionou isso? Então isso ainda está muito obscuro. E em um determinado momento, isso pode acabar com grandes negócios de pessoas que hoje vivem de conteúdo na internet, Sim. vivem de conteúdo, e você ter aquele seu conteúdo de qualidade totalmente abstraído, partilhado dentro de uma IA generativa e você não ser remunerado por isso. É o que aconteceu, por exemplo, quando começou o Google Books. Ele começou a indexar e falou, não, nós queremos fazer um projeto Gutenberg. Eu lembro disso, faz uns 10 anos. Projeto Gutenberg, vamos digitalizar todos os livros. Peraí, mas você me perguntou se pode digitalizar meu livro? Pode isso? Não, mas é pro bem mundial. Mas bem de quem? Porque ele vai sair pela ferramenta dele. Não, peraí, então vamos fazer só livro que já está com direito autoral, com aquela lei de, acho que são 50 anos, né? Tem alguma que já está vencido. Daí pronto, o Google Books funciona disso. O que ele partilha de conteúdo que tem direito autoral, ele partilha só as 15 primeiras páginas. Ok. Entendeu? Então, de alguma forma você tem que arbitrar isso, senão você vai matar muita gente que produz conteúdo hoje em dia. E sobre os casos positivos, agora sim, falando sobre os teus exemplos de infodemiologia. O que é isso, André? Infodemiologia é um campo da ciência que verifica, com base nos dados gerados de uma determinada região de um território, cidade, bairro, eu consigo verificar comportamentos não usuais que podem causar risco médico. Por exemplo, se eu posso começar a monitorar dentro do Google e cruzar informações dentro de uma rede social, várias pessoas no Google perguntando como combater gripe, como combater espirro. E aí eu cruzar essas informações de um determinado território, um bairro da cidade, como várias pessoas botando vídeos que estão espirrando. Então, poxa, ali está tendo alguma crise sanitária ali. Então, eu utilizar ferramentas de tecnologia dentro de um contexto de uma cidade ou de um território que possam criar viés, identificar problemas de saúde pública. Antecipadamente e preventivamente. Preventivamente, exatamente. Então você pode utilizar os dados da cidade. Eu até falo isso na minha tese, né? Uma pesquisa muito interessante de você poder utilizar dados da cidade em prol da saúde pública. Mas assim, você tem um conjunto de ferramentas de inteligência artificial imenso que você pode fazer. A Apple fez agora um evento essa semana apresentando o novo iPhone, e sempre quando ela apresenta o relógio dela, os dispositivos de saúde, ela tem centenas de casos. Olha, um senhor de 70 anos estava trocando a lâmpada da casa, caiu e o relógio detectou e ligou pro 911 e mandou vir a ambulância porque ele caiu e ficou desacordado. Nos carros também isso daí está presente, não? Então você tem uma grande quantidade de dispositivos de saúde que utilizam inteligência artificial. Não estamos aí falando de IA generativa. Sim. De inteligência artificial que monitoram o comportamento do ser humano, ou cria um histórico, por exemplo, o meu relógio fez isso, ele tem um histórico dos meus batimentos cardíacos de 2 anos. Uhum. Olha que pesquisa que você pode aqui, que inferências você pode fazer
em cima disso, em momentos de exercício, em momentos de repouso, em momentos de sono, em momentos de você estar se alimentando. E comparar com outras pessoas. E comparar com outras pessoas e daí gerar insight. Então, isso é o grande barato. Isso são coisas muito positivas. Então, a pesquisa científica, provavelmente nas próximas décadas, tem aí uma alavanca muito potente para gerar novo conhecimento e novas ferramentas para combater aí, eventualmente, preventivamente, doenças ou surtos ou pandemias, como a que nós vivemos agora, tratar de uma maneira diferente e melhor do que tratamos nas últimas pandemias que nós vivemos. A medicina vai ser uma grande vitoriosa, beneficiada tanto para você tratar os dados de uma cidade, como você pesquisar novas vacinas, cruzar informações de novas drogas, criar assistentes virtuais que você vai dentro da sua casa e fazer pequenas consultas médicas, pequenas avaliações. Olha, eu estou tossindo, eu também estou tendo um problema intestinal, estou sentindo uma dor de barriga e tá me dando uma azia toda vez que eu como produto gorduroso. Pode ser que você tenha uma gastroenterite. Pequenas análises dessa, você hoje... Pode salvar vidas e salvar vidas, não só a sua vida, mas você deixa de ir para um hospital numa emergência, ocupar um lugar numa fila que podia estar sendo ocupado por uma pessoa que realmente está precisando de uma emergência. Ou seja, também a gestão pública passa a ser um importante usuário e beneficiário se utilizar bem toda essa tecnologia em favor do bem-estar da população. Exatamente. Você tem um campo enorme de trabalho aí. Um campo enorme de trabalho. Tem bastante coisa aí que principalmente impacta a população mais sênior das cidades, não? Sim. Na verdade, em termos de transporte, em termos de saúde, em termos de segurança. De tudo, porque a organização da cidade... e a gente pensa na cidade, o Rio de Janeiro, Porto, São Paulo, são cidades maiores que têm estrutura. Você pensa numa cidade que, por exemplo, não tem, aqui você tem metro, você tem metrô. Em grandes cidades brasileiras também tem metrô. Você tem cidade do interior, por exemplo, da Europa, que não tem metrô. Como é que você faz isso? Então, por exemplo, eu tinha um relato lá na minha tese que a Câmara Municipal falava assim: olha, eu vou trazer todo mundo para se vacinar no centro da cidade. Aí a senhora falava: mas sabe o que eles faziam? Metiam todo mundo no ônibus. Ia todo mundo cheio de pandemia no ônibus já vacinar a cidade. Eu entrei em contato um com o outro. Então, e metia velhos junto com pessoas jovens que tinham prevenções diferentes. Exatamente. O mais sênior ele pode falecer, o mais jovem ele pode ser uma gripe, né, no caso da pandemia. Então, de que forma a inteligência artificial pode organizar isso? Espera aí, vamos organizar isso, essa forma de trazer as pessoas dentro do trânsito urbano. Dentro do trânsito urbano você tem avanços fantásticos junto a carros autoguiados. Né? Você já tem testes, isso já em São Francisco, já tem uma empresa funcionando já de chamadas, né? como uma Uber da vida, que já funciona sem motorista. Já